Irmãos e irmãs, graça e paz. Para aqueles que não tiver a possibilidade de vê-los, que Deus continue abençoando sua vida, história e coração. É muito bom mais uma vez começarmos esse novo tempo, esse novo momento, buscando a presença de Deus, experimentando aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu farei a leitura do versículo 7 até o versículo 16. Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. No passado, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." Olhe para o versículo de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Feche os teus olhos. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nos reunimos nessa manhã para celebrar o teu nome. E o fazemos por conta da tua graça que nos sustenta, do Espírito Santo que habita poderosamente em nós. E nós clamamos ao Espírito que nos permita compreender um pouco mais a tua palavra nessa manhã, e os nossos corações sejam tocados, que as nossas mentes sejam atravessadas pelo conhecimento da verdade revelada, do Evangelho poderoso que tem transformado o nosso coração. E agora, de modo especial, lembramos das nossas crianças, dos nossos filhos e filhas, dos nossos pré-adolescentes, de uma variedade de crianças que fazem parte do teu reino. Que o Senhor possa abençoá-las, conduzi-las com a tua graça, alimentando-as com aquilo que elas puderem de alguma forma perceber, captar, entender. Louvado seja o teu nome pela vida de todas as pessoas que aqui estão. Abençoe os seus lares, os seus corações, suas batalhas, seus desafios. Dê a cada pessoa a plenitude do Espírito Santo. Continue falando conosco nessa manhã. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Aprendendo sobre os dons espirituais é a temática central deste culto e nessa nova série que nós começamos nessa manhã. Quando nós pensamos um pouco sobre o corpo de Cristo, naturalmente deveria vir ao nosso coração uma sensação de que nós somos a comunidade do Espírito, uma comunidade alcançada por Cristo e que agora está vivendo os dons espirituais na rotina da vida. Eu não sei quantos de vocês tiveram a possibilidade de assistir e de acompanhar os Simpsons. E nesse desenho norte-americano, que é uma sátira ao comportamento religioso norte-americano, há uma igreja e há um pastor. A igreja de Springfield e o seu pastor, o reverendo Lovejoy. Quando você olha, por exemplo, para essa série, especificamente para o comportamento desse pastor, ele é a personificação daquilo que nos Estados Unidos se tornou algo muito comum e que aqui no nosso país também se tornou comum. Basicamente, a ideia de um personalismo.
a figura central de um líder que conduz todas as coisas com a sua habilidade, com o seu poder. E é por isso que durante esses próximos meses nós vamos falar um pouco sobre a identidade funcional da igreja, compreendendo que lideranças e modelos personalistas geram organizações vulneráveis. Em outras palavras, quando a igreja centraliza toda a sua visão na figura do líder, e quando o líder centraliza todas as coisas em si mesmo, ele não permite que cada pessoa na comunidade dos santos possa descobrir os seus dons e como desenvolver os dons ao longo de uma jornada. Provavelmente você está tendo contato com a imagem que está sendo projetada de uma pessoa que aparece dentre outras, meio que em destaque, como se fosse a figura central de todo o processo. E assim a igreja tem caminhado durante a sua trajetória. E de modo específico no Brasil também, nós escolhemos uma variedade de ídolos, ou escolhemos alguns homens com quem nós temos uma relação de significado e importância, e imaginamos que a igreja se resume apenas na figura do seu líder, na figura do seu pastor, ou na figura dos seus presbíteros. Mas a lógica e o poder que Deus estabeleceu para o seu reino é diferente. Quando você compreende a funcionalidade, o desenvolvimento da igreja, eles são orgânicos. Todas as pessoas estão conectadas, todas as pessoas estão realizando as funções dadas pelo Espírito Santo. Todas as pessoas estão desempenhando aquilo que Deus determinou de acordo com a sua natureza e graça, a fim de que nós, homens e mulheres alcançados pelo poder do Evangelho, estejamos ao longo da trajetória conjugando uma vida, compreendendo os dons espirituais que o próprio Deus acabou me dando, para que eu possa exercitá-lo ao longo da jornada na minha trajetória. Talvez a melhor figura é essa que você tem aí, quando a igreja é o centro, ou quando a cruz é o centro de todas as coisas, e as pessoas estão reunidas em torno da cruz, onde o Espírito Santo está guiando a igreja com os dons espirituais, e não há uma figura central, não há um pastor central, não há um presbítero central, não há um papa central, não há um arcebispo central, mas há a presença de pessoas cheias do Espírito Santo, realizando as funções determinadas e os ministérios preparados pelo próprio Deus. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo. É assim que nós devemos cultivar o nosso coração ao longo da nossa trajetória como igreja presbiteriana dos IPs, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nessa nação. Afirmando que Deus deu a todos nós habilidades espirituais que devem ser exercidas no poder do Espírito Santo. E talvez ao longo da sua trajetória de vida você não saiba ou você não tem noção de quais são os seus dons, mas o certo é de que Deus te deu dons que você deve viver todos os dias. Mas afinal de contas, o que eu estou tentando compartilhar com vocês nessa manhã? Talvez o John Stott seja mais claro naquilo que eu estou tentando comunicar quando John Stott disse o seguinte: que modelo de igreja temos em mente? O modelo tradicional da pirâmide com o pastor no seu pináculo como um pequeno papa, ao passo que os leigos estão dispostos abaixo dele em fileiras ordenadas? Esse é um quadro totalmente antibíblico, porque o Novo Testamento contempla não um único pastor com um rebanho dócil, mas sim tanto uma direção plural quanto um ministério de todos os membros. Não muito melhor é a figura do ônibus, em que o pastor é o único que dirige, ao passo que a congregação é o grupo de passageiros dormindo em segurança pacífica atrás dele. Bem diferente da pirâmide ou do ônibus, é o modelo bíblico do corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e cada um dos seus membros tem uma função distinta, ela tem dons espirituais. Na maioria das vezes, quando fazemos uma avaliação, então, do que é a igreja, normalmente o pastor é o motorista do ônibus e todos os membros estão sentados, são guiados por aquele motorista que tem habilidades, que tirou a sua CNH e que agora consegue conduzir a igreja, ele consegue inspirar os corações. Ou, de repente, uma pirâmide, onde ele se estabelece no pináculo, definindo todas as coisas e carregando sobre os seus ombros a responsabilidade de fazer com que a igreja aconteça. Na verdade, quem faz a igreja acontecer é o próprio Deus, porque Ele é o Senhor dessa igreja, e este Deus tem dado dons espirituais para cada uma dessas pessoas. E a pergunta central, talvez, nessa manhã seja a seguinte: o que são os dons espirituais? E qual a importância deles para as igrejas? Ao longo da sua trajetória, talvez você tenha ouvido falar muito pouco. Aliás, aqui no Brasil e no estado de São Paulo também, afirma-se que presbiterianos não acreditam em dons espirituais. E essa é uma inverdade. Nós acreditamos nos dons espirituais, acreditamos que Deus tem dado a cada homem, a cada mulher que foi alcançado ou alcançados pela graça de Jesus, habilidades para desenvolver essa obra. Nós cremos nessa verdade. Talvez por não falar, por não compartilhar,
E talvez porque o modelo de liderança da igreja está centralizada na figura dos bispos, nós perdemos a noção de que todos nós experimentamos ao longo da jornada a facilidade dada por Deus. A igreja é uma comunidade de fácil desenvolvimento. Mas quando ela não compreende o seu papel, quando cada membro deposita toda a sua esperança na figura de um único líder, a igreja não consegue avançar. Ela cresce, mas cresce como meninos e meninas que não conseguem desenvolver as suas habilidades espirituais. E a pergunta sobre o que é dom espiritual, ou o que são os dons espirituais, o John Piper disse o seguinte: um dom espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para manifestar a nossa fé de forma eficaz no fortalecimento da fé de alguém. A primeira e mais óbvia coisa que aprendemos é que os dons espirituais servem para fortalecer os outros. Fortalecer alguém com um dom espiritual significa ajudar a sua fé a não ceder tão facilmente quando os problemas surgem em sua vida. Piper vai afirmar então que um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus. E essa capacidade dada por Deus é importante porque permite com que as pessoas estejam sendo sustentadas. Os dons não se centralizam apenas na figura do pastor Emerson ou do reverendo Jefferson, mas eles foram dados para todos os homens e mulheres que foram alcançados por Deus. Quando nós imaginamos que essas figuras, isto é, que esses líderes são os únicos que receberam dons espirituais, então me parece que nós colocamos sobre os seus ombros a ideia de que eles são responsáveis pela sustentabilidade de todo o corpo de Cristo. Isso não pode acontecer. Centralização do poder nas mãos de um pastor, centralização do poder na mão ou nas mãos de um conselho não permite que a igreja se desenvolva de maneira saudável. Uma igreja cresce, mas não cresce espiritualmente. Uma igreja cresce, mas não cresce existencialmente. E nós não sabemos lidar e nem descobrir quais são os elementos que Deus definiu. Isto é, quais são as capacidades dadas por Deus. O Peter Wagner, quando trabalhou sobre a definição de dom, ele disse o seguinte: dons espirituais são atributos especiais dados pelo Espírito a cada membro do corpo, de acordo com a graça de Deus para o uso no seu contexto. Ou seja, existem atributos especiais que Deus nos deu. Quais são os atributos especiais que Deus te deu para que você pudesse desenvolvê-los no corpo de Cristo? Para que essa igreja pudesse triplicar o seu tamanho, porque ela compreende a natureza do poder que nela habita. Para que essa igreja possa, no exercício da sua funcionalidade, compreender o que é dom de encorajamento, o que é dom de intercessão, o que é dom de evangelismo, o que é dom de natureza profética e uma variedade de outros dons que existem. Por isso eu gostaria de desafiá-lo nessa manhã, ao longo dessa trajetória, quando nós compartilharmos a palavra de Deus, que você estivesse atento a esta nova série, a série Plenitude. Porque você vai perceber que ao longo da sua trajetória você desenvolveu um dom que nem sabia qual era o nome desse dom. Quando, por exemplo, você olha para uma pessoa e você é movido pelo desejo de interceder por ela, por orar por ela, ou quando o seu coração sempre está desejoso por orar por alguém, é porque você tem o dom de intercessão. A oração é um caminho pelo qual você desperta-se e ela se desenvolve naturalmente na sua alma. Ou, de repente, quando você tem na tua alma um coração incendiado pelo desejo de anunciar as boas novas, de compartilhar as boas novas onde você está, esse é o dom de evangelismo que Deus te deu para que você pudesse desenvolvê-lo, mas você nem compreende essas coisas. Porque, afinal de contas, eu estabeleci os meus líderes como os únicos que têm poder, quando, na verdade, todos nós temos o poder dado pelo Espírito Santo para que a igreja flua, para que a igreja aconteça, para que a igreja avance. E, por último, o Paul Libautier diz o seguinte: qual a diferença entre dons naturais e dons espirituais? Os dons naturais incluem habilidades como talento musical, carpintaria e construção. Pessoas com esses dons atuam de modo singular, realizando diversas criações. Outros indivíduos possuem habilidades mecânicas, artísticas e matemáticas, com as quais já nascem. Os dons espirituais, por sua vez, são habilidades concedidas pelo Espírito Santo. Não são inatos ou intrínsecos, mas dados àqueles que professam o Senhor. Em certos momentos, dons naturais e espirituais atuam conjuntamente. Por exemplo, alguém pode possuir a habilidade musical e, ao mesmo tempo, o dom de evangelismo, utilizando a música para anunciar o evangelho de modo singular e conduzir pessoas à fé em Jesus Cristo. A habilidade musical de tecer, por exemplo, os teclados, os violões ou os instrumentos
não é uma habilidade espiritual, é uma habilidade natural que você nasce ou que alguns podem desenvolver ao longo da jornada. Nós estamos confundindo uma variedade de habilidades naturais como se elas fossem habilidades espirituais. Não, a habilidade espiritual dada por Deus, você não nasce com ela, você a recebe no momento em que Deus reina no teu coração, convertendo a tua alma e o teu ser. Agora, alguém que tem a habilidade, pela graça comum, de tocar um teclado, de tocar um violão, e ela tem o dom espiritual do evangelismo, a sua ação evangelística, a sua ação de testemunhar da glória de Deus será distinta. Deus utilizará essa habilidade para alcançar corações. Hoje eu quero que você compreenda, no primeiro momento, que nós estamos afirmando que dons espirituais são capacidades, são habilidades dadas pelo Espírito Santo. E que você precisa fazer uma avaliação profunda de quais são as habilidades. E é por isso que durante os nossos encontros, pela manhã, nós vamos analisar todas as listas dos dons e você vai tentar identificar quais são os dons que Deus te deu. Compreendendo que existem alguns dons que foram para determinado momento da história, posto que nós temos uma crença distinta dos nossos irmãos pentecostais, que acreditam na contemporaneidade dos dons extraordinários, e nós não cremos. E tudo isto nós teremos a possibilidade de entender. Mas hoje nós estamos diante da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Uma das cartas fascinantes do Novo Testamento, em que o apóstolo de uma prisão está direcionando a direção da vida de uma comunidade local. Já notou isto? Que em determinados momentos, quando nós temos uma vida guiada pela tranquilidade, parece que nós não produzimos tanto. Quando todas as coisas estão razoavelmente tranquilas, a nossa tendência natural é acomodar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa vida. Agora, o apóstolo Paulo estava preso e de uma prisão ele consegue compreender que Deus estava direcionando a sua vida. E alguns perguntavam, por que o nosso líder, por que aquele que nos salvou anunciando o evangelho, ele se encontra numa posição tão desagradável? Paulo então escreve essa carta dizendo, eu estou preso porque anuncio o evangelho de um Deus que constituiu um novo povo. E esta é a ideia central dessa carta, Deus tem uma nova humanidade. Stott vai dizer que essa nova humanidade, ela recebe dons, e por isso todas as pessoas precisam compreender isso. Mas nós estamos no capítulo 4, e eu gostaria que você pudesse compreender o que está acontecendo no capítulo 4, tal como vocês estão vendo projetado aí. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o andar cristão. E é por isso que ele começa dizendo que é prisioneiro do Senhor e que vocês possam andar de modo digno da vocação. A ênfase está no andar. Os dois primeiros versículos chamam a nossa atenção de que a nossa vida como homens e mulheres de Deus é marcada por uma trajetória, por uma caminhada. E Paulo está dizendo aos Efésios, posto que eu sou prisioneiro do Senhor, vivi o Evangelho e colho as implicações do Evangelho, andem de modo digno, caminhem como filhos de Deus. Do versículo 3 ao versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a unidade cristã, dizendo que há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, afirmando que todos nós somos guiados por essa unidade. Do versículo 7 ao versículo 16, o apóstolo Paulo agora fala sobre o serviço. Como é que a nova humanidade de Deus desempenha a sua função neste mundo? Como é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela caminha? Paulo vai dizer que essa comunidade caminha trabalhando, servindo. Mas como é que essa nova humanidade pode caminhar, pode fazer todas as coisas? Com os dons espirituais. Do versículo 17 até o versículo 32 do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre santidade, afirmando que uma pessoa que nasceu de novo, ela santifica a sua própria existência, tendo uma história diferente, uma vida diferente. O nosso texto, então, está dentro do contexto do serviço cristão. Paulo está agora chamando a atenção dos cristãos efésios para o fato de que Jesus Cristo morreu, ascendeu, e quando Cristo ascendeu aos céus, Ele enviou o Espírito, ou Ele nos deu dons espirituais. Olhe para o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo está afirmando aos cristãos efésios que a graça foi concedida. E essa graça não é a graça naquele sentido mais original que nós aprendemos no campo da redenção, a graça salvífica. A graça salvífica nos foi concedida, a salvação nos foi concedida, mas Paulo não está falando de graça como sinônimo de salvação. Paulo está falando sobre graça como sinônimo do poder que o Cristo compartilha, das habilidades que o Cristo compartilha por conta do dom de Cristo, da salvação de Cristo, por conta de que Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, Ele nos deu dons espirituais. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando.
Então esse texto tem basicamente 3 verdades básicas para o nosso coração. Primeira verdade: os dons espirituais são concedidos por Cristo. Olhe para o texto, por favor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus. E ele mesmo, isto é, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. A pergunta central é, quando nós falamos sobre os dons espirituais, eles não nascem conosco. Nós não nascemos com as habilidades e com as capacidades que o próprio Espírito Santo gera ou permite que tenhamos de acordo com o conselho eterno da Trindade. Você não nasce com a habilidade espiritual para realizar a função. Você nasce de novo. E agora, posto que você nasceu de novo, o próprio Cristo te permite ter habilidades, capacidades em que você vai fazer que a igreja esteja experimentando ao longo da sua jornada crescimento espiritual. Mas quem concede os dons? Se você olhar para o texto, Paulo está afirmando que este dom, este poder, essa habilidade ou essas habilidades são concedidas por Cristo. A fonte dessas habilidades é o Senhor que nos comprou com o seu sangue. Só que se você olhar para o versículo de número 7, especificamente 8, há uma citação do Salmo 68, versículo 19. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que é subir às alturas? O que é levar cativeiro ou cativo o cativeiro? Se esta é uma citação do Antigo Testamento, do Salmo 68, versículo 19, então nós precisamos compreender qual era a mensagem do Salmo 68. No Salmo 68 nós encontramos o salmista falando que Deus é soberano, Ele é o vencedor. O Deus Todo-Poderoso reina sobre as nações. O Deus Todo-Poderoso reina sobre todos os povos. O Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que faz com que todas as coisas aconteçam conforme a natureza da sua própria vontade. E no Antigo Testamento, quando um rei vencia, normalmente ao voltar da batalha, ele dava os despojos, ele compartilhava as dádivas alcançadas, ele partilhava dessas coisas como um rei poderoso. O rei poderoso destrói os inimigos e com ele há uma variedade de despojos que são compartilhados, que são ofertados. O apóstolo Paulo pega essa passagem bíblica e faz uma aplicação à obra redentora de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo estava nas alturas e em um determinado momento da história, Deus Filho se encarnou. Ele desceu ao fato de se encarnar, desceu ao fato de sofrer, desceu ao fato de morrer, desceu ao fato de ser humilhado. Só que esse mesmo que desce é aquele que sobe, ele ascende, ele ressuscita, ele ascende aos céus com a sua glória e majestade. Os dons espirituais que nós recebemos de Cristo são ofertados, ou só podem atingir a nossa vida por meio da obra de redenção. A ideia de descer às regiões inferiores da terra não tem nenhuma ligação com a interpretação equivocada, dizendo que Jesus Cristo desceu ao inferno e foi evangelizar durante o processo da sua morte. Não. Descer às regiões inferiores da terra é a analogia da encarnação do Cristo, é a analogia da humilhação do Cristo, é a analogia dele ser pendurado na cruz, é a analogia dele ser sepultado. Essa é a ideia do texto. É por conta da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como um rei vencedor que vence a morte, que vence os demônios, que vencem todas as coisas, ele agora compartilha com a igreja homens cheios de dons, mulheres cheias de dons. A ideia central é de que Jesus Cristo, ele se encarna, ele é humilhado, ele sofre, ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus e dá dons para a igreja. Não é fascinante isto? As habilidades que Deus te deu, as capacidades espirituais são dadas por conta da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por conta da sua humilhação, por conta da sua crucificação, por conta da sua ressurreição, por conta da sua ascensão e por conta da sua governabilidade nos céus e sobre todas as coisas, ofertando à igreja habilidades, porque afinal de contas, Ele não está aqui e agora nós somos habitados pelo Espírito, temos dons espirituais, temos capacidades dadas pelo Espírito Santo. Quais são as implicações dessa verdade para a nossa vida? A primeira delas é que nós precisamos compreender que as habilidades que nós recebemos, elas são ofertas, são presentes. E se elas são presentes, devem ser utilizadas para a glória de Deus e benefício das pessoas.
Os dons espirituais não foram dados para a elegância, para a visibilidade do nosso nome, para que nós pudéssemos de alguma forma captar a glória de Deus, ocupar a glória de Deus. Todos os dons espirituais foram dados para que a glória de Deus seja vista na igreja, e Deus seja glorificado com o seu poder e com o seu amor, e todos nós sejamos instrumentos. Minimamente, você tem um dom. Pelo menos um dom você tem. E eu espero que você tenha 2, 3, vários dons. Mas um crente genuíno, uma pessoa que foi transformada pelo poder do Espírito Santo, tem um dom. E eu não estou trabalhando sobre as habilidades naturais que você tem. Estou falando sobre o dom espiritual que você tem. E você não pode permitir que esse dom que habita dentro de você esteja mortificado porque você não consegue compreender qual é a habilidade que você tem, qual é a capacidade que você tem. Eu não posso permitir que você viva durante 30 anos nessa igreja, congregando nessa igreja, e não compreendendo qual é o dom, quais são as habilidades que Deus te deu, porque você não pode ser meramente alguém que assiste, meramente alguém que ouve, meramente alguém que é conduzido como se estivesse dentro de um ônibus, e eu fosse um motorista hábil, para que você pudesse projetar a sua fé em mim, centralizar a sua história em mim, devotar a sua vida em mim, ou em qualquer outro pregador da igreja presbiteriana do Brasil, tendo seus ídolos contemporâneos. A igreja não gira em torno de um homem. Ela pode girar em torno do Filho do Homem. É tempo de desconstruir identidades personalistas. É tempo de desconstruir venerações, paixões, desejos, projeções. Vocês possuem dons tanto quanto eu possuo. E os presbíteros possuem dons e devem exercê-los. Devem pregar como homens que foram chamados por Deus. Devem ensinar como homens que foram chamados por Deus. Não são administradores da igreja, são pastores da igreja. Não apenas administram, guiam, não apenas definem, guiam, não apenas eles são pastores da igreja. Eles não são gerentes de uma empresa que definem aquilo que eu faço ou aquilo que os outros fazem. Eles são pastores que devem exercer o dom do ensino, o dom da pregação, o dom da visitação, o dom que se importa com os outros. Se eu não tiver essas habilidades, não posso ser. Se eu não tiver essas habilidades, eu devo reconhecer que este não é o meu papel, não é o meu lugar, não é a minha função. Eu farei aquilo que Deus me deu, apenas aquilo que Deus me deu, simplesmente aquilo que Deus me deu, completamente aquilo que Deus me deu. Não existe trajetória de sucesso hierárquico. Existem dons. E você tem que dormir hoje inquieto com a sua alma. Hoje eu quero que você volte para a sua casa inquieto, perguntando qual é o dom? Qual é o dom que Deus me deu? Qual é o dom que Deus me deu? Qual é a capacidade que Deus me deu? Qual é a habilidade que Deus me deu? Qual é a habilidade que Deus me deu? Qual é a habilidade? Você tem que dormir tranquilo hoje. Porque a igreja só vai crescer e ela só vai ter maturidade se todos desenvolverem os dons espirituais. Senão você vai fundamentar a sua esperança em mim. E eu não quero que você fundamente a sua esperança em mim achando que eu sou muito legal ou que eu sou muito chato. Eu quero que você fundamente a sua vida com os dons que Deus te deu. Porque aí a igreja cresce. E a dinâmica do púlpito não ficará centralizada em mim e nos presbíteros. Ficará centralizada nos dons do Espírito. E quem tiver o dom da pregação, pregará. Quem tiver o dom do ensino, ensinará. Sob o ofício de quem foi ordenado segundo a palavra de Deus. Essa é a primeira verdade do texto. Em segundo lugar, os dons espirituais são diversos e ministeriais. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Hoje eu não vou analisar esses ministérios que são descritos aqui. Mas eu quero que você esteja atento a essas duas expressões, uns e outros. Ele concedeu uns para determinadas funções e outros para outras funções. Apontando para o fato de que há uma variedade de dons, uma diversidade de dons.
Existem especificidades onde o Espírito Santo está atuando poderosamente, quer atuar poderosamente. Então isso significa dizer que Paulo está dizendo àqueles irmãos do passado, aos cristãos efésios, de que o Cristo que morre, o Cristo que ressuscita, ele dá uma variedade de dons espirituais para que a igreja, na multiplicidade dos dons, viva a dinâmica do Espírito e perceba que ela é um organismo vivo. Ela não é apenas uma organização, ela não é apenas uma instituição, ela é um organismo vivo do Espírito, ela pulsa. E pessoas diferentes possuem dons diferentes e cada uma dessas pessoas, na realidade da sua existência, no cumprimento da sua vocação, no desenvolvimento da sua experiência com Deus, faz as coisas acontecerem. Porque se você não entender que há uma diversidade dos dons, você vai se sentar nas cadeiras e vai se colocar como um especialista que sabe o que é a igreja. Eu estou cansado de lidar com a variedade de pessoas ao longo da minha jornada como pastor, isto é, há 23 anos como pastor, com uma variedade de crentes que se sentam numa variedade de cadeiras e como especialistas da igreja, eles ficam analisando, julgando, emitindo juízo de valor, mas nunca entram para jogar. Não sabe o que é jogar. São os especialistas. E um especialista, tal como aqueles que vão num restaurante provar a comida e dizer se aquela comida é boa, ele só tem a experiência teórica da análise, ele não sabe o que é a igreja, ele não vive a igreja, ele não sente igreja, ele não tem cheiro de igreja, ele não está suando pela igreja, é apenas um especialista que tenta, porque teve o contato com a variedade de pequenos livros, ele imagina que os livros conseguem reter, conter, sintetizar a beleza da igreja, a complexidade da igreja, o poder da igreja. São diversos dons que uns e outros recebem. A lista de dons que nós não vamos analisar hoje, porque nós teremos um sermão só para esse versículo, são os dons ministeriais. Todos os dons enumerados pelo apóstolo Paulo nesse exato momento são dons que envolvem o ensino da palavra, a proclamação da palavra, a entrega da palavra. Mas não vamos entrar aqui. Qual é o seu dom? Quais são os seus dons? Quais são os seus dons espirituais? Quais são os seus dons espirituais? Ou você é um mero especialista que coloca o teu bumbum confortável sobre essas carteiras e sentado deste mundo, sentado da torre de marfim, sentado nas torres de chocolate, fazem análises profundas de algo que você nunca viveu, que nunca sofreu, nunca experimentou na alma o que é viver a igreja. Tem muita coisa dada por Deus. Deus é rico. A igreja é dinâmica. Se existem diversos dons, existem especificidades do Espírito, existem áreas em que o Espírito atua. E nessas diversidades, há uma dinâmica do Espírito. Irmãos e irmãs, há uma dinâmica viva. E talvez você esteja até realizando o dom espiritual que Deus te deu, mas você não sabe nem nominar o dom. Não é que você não esteja realizando os dons, talvez você já está realizando os dons, mas ninguém te disse que essa habilidade, essa paixão, esse desejo, essa entrega nessa área é este dom. Exemplo. Algumas pessoas se entregam de corpo e alma. E há uma palavra que talvez sintetize isto. O faz tudo. Existem algumas pessoas que têm uma predisposição em fazer todas as coisas. Aquilo que lhe é entregue, ela faz. Ela tem paixão. Ela quer fazer. Ela quer se entregar. Ela faz tudo. Ela se interessa por todas as áreas. Atua em todas as áreas. É o que nós chamamos de dom de serviço. Essa pessoa é tão necessária na igreja porque ela consegue atuar em todas as frentes. Ela tem uma habilidade de servir em todas as áreas, porque ela naturalmente tem o desejo de servir. Ela não faz um serviço pontual porque as pessoas estão constrangendo-a, escrevendo textos e convidando-as para que elas estejam aqui ajudando nas reformas do templo. Ela tem uma predisposição, ela tem uma condução do Espírito, ela tem uma vontade de ser guiada por essa verdade.
Nesse sentido é natural nela, mas na verdade é espiritual nela. Nós temos que trabalhar, irmãos. Todos cheios do Espírito, trabalhando. Não há igreja que não cresça poderosamente em maturidade quando isso acontece. Igrejas podem crescer com a utilização de alguns dons? Pode. Mas aí vira-se uma organização vulnerável, centralizada apenas em um único grupo ou em uma única pessoa. Essa não é a dinâmica. A dinâmica é o corpo. Vários membros, vários órgãos, dinamicamente trabalhando. Em último lugar, os dons espirituais possuem uma função tríplice. Qual é a função dos dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a primeira função. Para o desempenho do seu serviço, a segunda função. Para a edificação do corpo de Cristo, a terceira função. O apóstolo Paulo estava dizendo aos cristãos efésios que os dons espirituais que foram dados por conta da obra redentiva ou redentora de Cristo, além de ser diversos e ministeriais, eles foram dados para o aperfeiçoamento. Para que todos nós fôssemos aperfeiçoados, para que todos nós experimentássemos um processo de maturidade, de crescimento, para que todos nós pudéssemos desenvolver tudo aquilo que Deus tem nos dado. Ou seja, aperfeiçoar pressupõe que a igreja está num processo de santificação, pressupõe que a igreja está num processo de crescimento. Se todos os dons são utilizados no poder do Espírito, a igreja é santificada, a igreja amadurece. Nós não temos espaço na agenda da igreja para pessoas melindrosas que vivem do passado, ou que só aspiram ao presente, ou que só vivenciam o futuro que não aconteceu. Quando nós temos uma igreja que tem os dons espirituais e todos os crentes vivem de acordo com esses dons, nós não temos espaço para melindres, nós estamos experimentando o aperfeiçoamento. Quando eu tenho uma pessoa que tem o dom da intercessão e é uma pessoa apaixonada pela oração, ela ora, e eu descubro que 30 pessoas da minha igreja, que tem 300 ou 400 membros, 30 deles têm o dom da intercessão. Meu amigo, eu crio um ministério de intercessão e começo a vir para essa igreja às 2h da manhã, ou às 2h da tarde, ou qualquer horário, porque não é o horário que vai definir o poder, não é o horário que vai definir a unção, não é o horário que define, não é o lugar, não é no monte, é em qualquer lugar onde homens cheios do dom oram, as coisas acontecem. Quando eu tenho uma igreja onde as pessoas possuem o dom do serviço, isto é, aqueles que fazem tudo, eles estão abertos, eles sacrificam o seu tempo, eles sacrificam a sua história, eles querem servir, eles querem servir, eles querem servir, eles querem servir, eles querem servir. Quando eu tenho homens e mulheres com dom espiritual do evangelismo, eles fluem, não precisa da igreja criar uma agenda, a vida dele é a agenda viva do poder do Espírito Santo. Evangeliza, traz pessoas, não é o cumprimento de sociedades internas, de agendas engessadas que não transcendem, de agendas que não refletem os dons. As sociedades internas são importantes desde que elas sejam reflexos dos dons. Elas deixam de ser importantes quando é apenas um cumprimento formal de uma agenda fria, de uma agenda calculista, de uma agenda moralista. Só tem sentido de ser sociedade interna se for reflexo dos dons. Não é promoção do meu nome. Eu sou o presidente agora da UPH e vou fazer o meu nome brilhar entre os homens. Eu sou o presidente agora da UMP, vou fazer o meu nome ser brilho. O meu nome será visto, a minha glória será exaltada. Eu marquei a história. Quem marca a história é Deus. Eu tenho 30 anos como líder da SAF. Marquei a história. Quem marca a história é Deus por meio da sua vida, dos dons espirituais que Ele te deu. Desenvolva-os, vivencie-os. Porque aí se todo mundo vive os dons, o seu pastor, que é imperfeito, é aperfeiçoado. Aí, você que tem o dom de intercessão, quando você realiza o seu dom,
E aí você projeta as suas orações pela minha vida, o sermão vai melhorar, minha consagração vai melhorar, meu jejum vai melhorar, minha vida como marido vai melhorar, a minha vida como pai vai melhorar, porque é o aperfeiçoamento dos santos. No exercício dos dons, a igreja se aperfeiçoa para o serviço. Dons são dados para o trabalho, dons são dados para trabalhar, e quem trabalha não tem tempo de ficar criando uma variedade de cogitações. Quem trabalha sua. Ou me diga, seja sincero, na rotina da vida, na empresa que você está trabalhando, quando você trabalha de corpo e alma, você tem tempo de ficar com cogitações vazias? Você tem que trabalhar, você tem que entregar. Você trabalha, por exemplo, no campo das vendas, você tem tempo para ficar com elucubração existencial? Você tem que cumprir a meta, você tem que cumprir a meta, você tem que cumprir a meta. Você é enfermeira, você tem que dar injeção em todo mundo, injeção, é sangue, injeção. Está morrendo, corre atrás, está morrendo. Você não tem tempo de ficar cogitando, elucubrando, trabalhando com a natureza do que acontece com o tempo, pensando na estrutura. Meu Deus, como eu vou levar minhas amigas à igreja? Porque se elas chegarem lá, a um lado da minha igreja, onde ainda não foi pintado, meu Deus. Ai, que vergonha que eu tenho de trazer a minha amiga à igreja. O que ela vai pensar? Não tem um carpete bonito. Ai, meu Deus. Hoje pela manhã, orava com o irmão, e na oração dele ele disse o seguinte: Deus, não me importa a estrutura, não me importa a beleza, o que me importa é se há a palavra, o que me importa é se há a pregação da palavra, o que me importa é se há a palavra, o que me importa é se há a pregação da palavra. É isso que motiva a alma de um crente. Não é a beleza do local, mas é a beleza da palavra. Não é a beleza do timbre da minha voz, é a beleza da palavra. Não é a velocidade da minha voz, é a velocidade da palavra. É isso que inspira, é isso que muda, é isso que consagra. E é isso que faz a igreja trabalhar. Para edificação, edificados. Você já edificou alguma coisa? Quando era gurizão lá no Mato Grosso, trabalhando na horta, trabalhei 4 anos em horta, o que me fez ser um soldado da horta no quartel. Pensei que ia ser cabo, fui para a horta. O general ou major Castro me levou para a horta. Já limpou, lá a gente chama quintal, tá bom? Já limpou um quintal sujo? Quando você pega e começa a carpir, é difícil no início. Aí você vai vendo de pedacinho, aí depois você passa um rastel. Fica tudo limpinho, cheiro da terra. Você está suado. Você meio que coloca o cabo da enxada virado assim. Aí você senta ali e você contempla o resultado. Aí você vê um terreno edificado, preparado, limpo. Eu sei que tem pessoas aqui na igreja que estão construindo suas casas. Já fui na casa de gente que está construindo casa. Meu amigo, é tão difícil edificar uma casa aqui em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? A casa está tudo verde, né? Isto é, não está pintada. Mas aí quando você termina uma parte da casa rebocada, pintada, com forrinho, bonita, televisão, uma árvore magnífica de Natal, você fala, é muito bom ver pelo menos esse cômodo edificado tal como eu sonhei. É isso que nossa igreja precisa entender. Que quando todos vocês realizam os dons espirituais, a igreja fica mais bela, a igreja fica mais santa, a igreja fica mais bíblica, mais missionária, mais acolhedora. Ah, se eu tivesse 30 pessoas com dom de encorajamento. Ah, se eu tivesse 30 pessoas com dom de compaixão. Uma pessoa com dom de encorajamento, ela não olha só para as coisas, para os limites, ela olha para as possibilidades. Ela não olha apenas para essa estrutura, ela já vê o templo novo.
Ela já vê lá em cima as cores, os contrastes. Ela já consegue perceber as crianças correndo, os professores atuando, 5, 6 pastores atuando em diversas áreas, 4, 6 cultos. Uma pessoa que tem o dom de encorajamento, ela levanta a sua moral, ela fala assim, olha, vai dar tudo certo. Meu amigo, como é importante essas pessoas. Agora, quem não tem esse dom, meu amigo? Se você tem o dom de administração, o cara não vai te encorajar, não. Pastor, nós precisamos fazer isso aqui, aquilo ali, pastor, tal, se fizer isso, se fizer aquilo, pastor, se não fizer isso, se fizer aquilo, pastor, isso tem que ser feito, porque isso vai trazer, esse cara do dom de administração é muito importante. A ausência de administração traz um monte de confusão. Esse cara tem que estar na igreja, mas ele não pode estar em algumas frentes, porque ao invés de gerar esperança, ele fala, não vamos dar conta. Não vai dar tudo certo. Não dá. Então, cada pessoa, e lembre-se, cada pessoa no seu lugar, tudo ajustado, a igreja flui, ela acontece, ela avança. O que aprendemos hoje? Aprendendo sobre os dons espirituais. Em primeiro lugar, os dons espirituais são concedidos por Cristo, mediante a sua obra redentora. Em segundo lugar, os dons espirituais são diversos e ministeriais, uns e outros. Em terceiro lugar, os dons espirituais possuem uma função tríplice: aperfeiçoar, trabalhar e edificar. Se hoje nós temos visitantes aqui, e se você conseguiu entender um pouquinho o que eu tentei dizer, se você receber Jesus como seu Salvador, ou se você restaurar a comunhão que você tem com Ele, existem tantas coisas lindas que Deus vai fazer por meio da sua vida. Pastor, eu já tenho Jesus como meu Salvador. Tem tesouros escondidos dentro de você. Eu gosto dessa frase de Calvino. Com a oração, nós desenterramos os tesouros escondidos que Deus tem para cada um de nós. Você já é de Deus, você já foi alcançado pelo Espírito. Tem dons e tem tesouros escondidos dentro de você. E durante os próximos meses, nós vamos cavar e de desenterrar os dons que habitam em você. E nunca mais a sua vida será a mesma. De especialista, vai virar trabalhador. De analista, vai se transformar num instrumento que Deus faz todas as coisas como Ele quer. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Ele levou cativo o cativeiro. O Redentor da história permitiu que pudéssemos saber que todos os dons, inclusive o principal deles, o dom da salvação, nos foi dado porque Ele levou cativo o cativeiro. O maior de todos os dons é o dom da salvação, de experimentar Jesus como seu Senhor. E o Senhor nos deu uma nova vida, e a mesa do Senhor é esse tempo que nós experimentamos de trazer à memória. E é por isso que eu gostaria de convidar os presbíteros pastores dessa igreja, para que eles nos ajudassem a pastoreá-los por meio da Santa Ceia, a servi-los por meio da Santa Ceia. Todos os presbíteros, por favor.
Presbítero Ed, por favor, nos auxilie nesse momento. Presbítero Aldenir, está por aí? Pode nos auxiliar, por favor? Presbítero Rodrigo, pode nos auxiliar, por favor? Quando o mestre estava com os seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Para que o cativeiro fosse destruído, era necessário que alguém pagasse um alto preço. E o nosso bom pastor pagou. E ele vai dizer: este é meu sangue que é derramado por vós. Tomai dele todos e bebei. Vamos falar com Deus. Eu queria que você pudesse viver esse momento com toda a intimidade. Você que já fez a sua pública profissão de fé. Você que congrega em uma comunidade que teme a Deus e que busca a presença dEle. Você que tem cultivado uma vida de santificação. Poderoso Deus, nessa manhã nós estamos reunidos para participar da mesa do Senhor e nós clamamos: aviva a tua obra em nossos corações. Que ao tomarmos o pão, do cálice do vinho, que esse momento tão místico, tão espiritual, tão poderoso, restaure a nossa esperança, restaure a nossa fé, e crie em nós uma força espiritual para vivermos os dons do Espírito. Louvado seja o teu nome pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Nós queremos consagrar a nossa vida por conta de uma consagração maior que nos foi dada no Calvário. E rogamos que o Senhor tire esses elementos de um uso comum e dê um sentido místico e espiritual. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais alguém? Hélio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão.
Meus irmãos, eu gostaria de saber se alguém não recebeu um dos elementos para que os nossos líderes possam servi-lo ou servi-la. Muito obrigado. Quando ele estava com os seus discípulos, ele disse: "Este é o meu corpo que é dado por vós", apontando para o fato de que era necessário que ele tivesse uma natureza humana semelhante à nossa própria natureza, representando-nos e fazendo com que todas as coisas fluíssem para a glória do seu nome. Este é meu corpo. De semelhante modo também ele vai chamar a atenção dos discípulos, afirmando: "Este é o meu sangue que é derramado por vós." Disse Jesus: "Este é meu corpo que é dado por vós, tomai dele todos e comei." E ele também disse: "Este é meu sangue que é derramado por vós, tomai dele todos e bebei." Fiquem de pé, vamos cantar a última canção nesta manhã. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei
Celebrado seja o teu nome, Deus Todo-Poderoso, que caminha conosco todos os dias, que tem cuidado dos nossos filhos, e que tem manifestado a providência sobre a vida das nossas filhas. Celebrado seja o teu nome, porque nós não estamos sozinhos. Nós somos a comunidade do Espírito, onde a tua mão e o teu amor sustentam os nossos passos. Deus Todo-Poderoso, nós rogamos que o Senhor coloque a tua mão sobre a vida de todas as pessoas que aqui estão, sobre os seus lares, sobre as suas lutas pessoais, que eles possam experimentar o teu cuidado todos os dias e que a tua alegria seja o alimento de suas almas. Louvamos o teu nome porque nós continuamos amando a tua palavra, ouvindo a tua voz, buscando a tua presença. Agora nós clamamos de maneira muito especial: revele os dons espirituais que o Senhor tem para o teu povo, para que cada pessoa aqui da nossa igreja possa ver o que o Senhor tem feito por meio dela. O Senhor já está fazendo coisas bonitas por meio dessas pessoas, mas como é bom compreender o nome das coisas que fazemos. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso bairro, abençoe os nossos vizinhos, abençoe a cidade de Cajamar, em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que o poder do Deus Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos os filhos de Deus espalhados pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Assentai-vos, irmãos.